Na Bíblia, no Antigo Testamento, o livro de Isaías costuma figurar em primeiro lugar na série dos livros proféticos. Por volta do ano 738 a.C., Isaías foi chamado ao ministério profético mediante uma visão célebre. Isaías foi aquele que profetizou a vinda do Messias. Já no último livro do Novo Testamento, o Apocalipse, o título é derivado da primeira palavra do texto grego koiné, apocalipsis, que significa desvelar ou revelação. Nas Bíblias de língua inglesa, esse livro não se chama Apocalipse, e sim The Book of Revelation, o livro da revelação. Agora, por que a língua grega? O grego era a língua mais comum de comunicação fora da Judéia e áreas vizinhas, onde vivia a maioria dos falantes de hebraico e aramaico. É muito possível que o Apocalipse tenha sido originalmente escrito em uma dessas duas línguas e depois traduzido para o grego. O grego era a língua mais erudita, então era lido e escrito por mais pessoas e, portanto, mais prevalente nos escritos, motivo pelo qual as versões gregas eram as comumente usadas nos livros do Novo Testamento. O Apocalipse é uma profecia e uma revelação dos mistérios divinos manifesta pelo próprio Cristo a João, seu amado discípulo, quando este estava preso na ilha de Pátmos, na Grécia, onde ele escreveu o que lhe foi revelado e o que viu e ouviu em suas visões. Deus assim se revelou a Isaías. Quem conseguiu tudo isso e fez acontecer? Quem orienta o destino de cada geração, da primeira até agora? Eu sou o verdadeiro. Eu sou Adonai, o primeiro, o imutável, que estará lá no final. As palavras de Adonai, o verdadeiro rei de Israel. Sim, o Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos de anjos, diz: Eu sou o princípio e eu sou o fim, e eu sou o único Deus que existe. Ouça-me, Jacó, Israel, a quem chamei. Eu sou o único, o primeiro e o último. E Jesus Cristo assim se revelou a João. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus. Quem é, quem foi e quem há de vir? O Todo-Poderoso. Não tenhas medo, sou eu. O princípio e o fim, o vivente. Eu estava morto, mas agora veja, estou vivo para todo o sempre. E eu possuo as chaves da morte e do mundo invisível. Está tudo cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, a origem e o fim. Aquele que tem sede darei de graça a beber da fonte da água da vida. A respeito de sua divindade, são 3 manifestações de Deus, claras e inequívocas, para cada um dos profetas, separadas no tempo por quase 8 séculos. Nas coisas de Deus não existem coincidências. O Senhor faz tudo ao seu modo e no seu devido tempo. O Alfa e o Ômega, respectivamente, a primeira e a última letra do alfabeto, no caso grego, vindo da própria boca do Senhor, ele representa a somatória de toda a verdade. Ele não é apenas todas as letras, também é tudo o que elas podem significar e transmitir. Isto demonstra que Cristo é o começo e o fim de todas as coisas. Ele estava no início e estará no final. Ele sempre existiu e sempre existirá. A interpretação óbvia aqui é aplicar isso a Cristo como Deus verdadeiro e único. Sabemos que por meio das palavras o pensamento é expresso, de modo que nas letras do alfabeto possuímos a chave que nos abre todas as portas para o aprendizado, para o conhecimento e para todo o tesouro da sabedoria.
Mas Cristo não é apenas as palavras e as letras, mas é a realidade da vida e o poder e o valor de todas as coisas. Ele é a palavra que dá vida. João estava bem presente quando Cristo pediu para retirarem a pedra que tapava a entrada do sepulcro onde jazia Lázaro, pois já havia 4 dias que este tinha morrido. Então, se aproximando do defunto, Jesus ordenou: Lázaro, sai. E este foi ressuscitado. João, abrindo seu evangelho, nos dá os seguintes esclarecimentos. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Aquele que é a palavra sempre esteve com Deus. Ele estava presente originalmente com Deus. Criou tudo que existe e nada existe que não tenha sido feito por ele. Todas as coisas foram feitas e passaram a existir por meio dele. Sem ele nem mesmo uma coisa do que se fez foi feita. Aqui está a verdade das verdades. Deus é a palavra e a palavra é Deus. No primeiro capítulo do Gênesis, na narração da história da criação, quando o Senhor Deus criou os céus e a terra, começou cada etapa com a seguinte palavra: haja. Aquilo que ordenou veio à existência. Cristo é o Criador soberano de todas as coisas, a fonte da qual são todas as coisas. Ele controla todas as coisas, de tal forma que o seu conselho e o seu propósito sejam cumpridos, o seu fim alcançado. E esse fim é a revelação de Jesus Cristo, para que Deus seja totalmente visto, conhecido e glorificado. João fechou seu evangelho lançando a seguinte ponderação: Jesus fez inúmeras coisas que não inclui aqui. E se cada uma de suas obras fosse escrita e descrita uma a uma, eu suponho que o próprio mundo não teria espaço suficiente para conter os livros que teriam de ser escritos. Também pudera. João estava terminando de nos revelar quem de fato é o Deus eterno, Criador de todas as coisas. Louvemos o nosso Senhor Jesus Cristo.